Aqui, ó. Espartão. Os amigos aqui. Esparta foi uma cidade localizada na região da Lacônia, no sudeste do Peloponeso. A região era bastante fértil e possibilitava o cultivo de cereais que sustentavam sua população. Além disso, haviam muitas terras boas para pastagem e domesticação de animais. Entretanto, sua geografia não permitia grandes navegações e por isso Esparta não se destacou no comércio. Ao contrário de Atenas, que tinha um solo pouco fértil, porém destacou-se pelas relações comerciais a partir do porto de Pireus. Os espartanos foram uma sociedade altamente militarizada, com uma rígida hierarquia e disciplina para manter a ordem social. Hierarquia, pois um grupo social dominava outros grupos sociais, colocando-se acima deles. E rígida, pois quem nascia escravo morreria escravo, não podendo alterar a sua classe social. A organização dos membros da sociedade em grupos sociais formava a Ordem de Esparta, e a disciplina, mantida pela força das armas, impedia que as pessoas tentassem alterar essa ordem. A disciplina é dos caras. Formada pelos dórios, povos guerreiros que invadiram a península do Peloponeso por volta do século XII a.C., Esparta se localizava na planície da Lacônia, você com essa estrutura sua aí, por montanhas e banhadas pelo rio Eurotas. A economia era baseada principalmente na agricultura, sendo os trabalhadores da terra os ilotas e os periecos. Os ilotas eram servos pertencentes ao Estado, possivelmente descendentes da população que vivia na Micênia, que foram derrotados em várias batalhas pelos espartanos. Trabalhavam na terra que habitavam e tinham que pagar tributos ao Estado, sendo mantidos sob dominação através da força. Os periecos eram pessoas livres, que habitavam as periferias da cidade e trabalhavam na agricultura, mas também exerciam trabalhos artesanais e comerciais, pagando impostos ao Estado. Possivelmente eram descendentes dos aqueus, e tenham aceitado a dominação dória sem lutar. Tinham direitos civis, como o direito à propriedade e acesso a tribunais, porém não podiam participar da vida política, nem exercer o voto. Acima desses dois grupos sociais, dominando-os, estavam os espartanos, ou esparciatas, descendentes diretos dos guerreiros dórios. Os esparciatas desprezavam os demais trabalhos, dedicando-se integralmente às atividades militares e à administração do Estado. Eram os únicos que detinham os direitos de cidadania e tinham participação política. Para organizar politicamente a cidade-estado de Esparta, foi constituída uma estrutura administrativa que contava com uma diarquia. O lobo, esse é o lobo, é o cachorro. Por dois reis ao mesmo tempo. A Ápela era uma assembleia popular formada por todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos, que tinha como função rejeitar ou aprovar projetos feitos pela Gerúsia, eleger os gerontes e éforos, bem como votar sobre a paz e a guerra. Acima da Ápela havia a Gerúsia, um conselho formado por 28 anciãos chamados de gerontes, que tinham funções legislativas e judiciárias. Julgando conflitos dos espartanos, decidiam sobre assuntos de política externa e controlavam os diarcas. Eles tinham idade acima de 60 anos, ocupavam o cargo de forma vitalícia. Cabe aqui destacar que poucos espartanos conseguiam atingir essa idade. Os índices de mortalidade eram altos e a expectativa de vida muito baixa. As funções executivas eram exercidas por 5 éforos, sendo os mais importantes governantes de Esparta. Eram eleitos todos os anos pela Ápela, administravam as funções públicas e fiscalizavam a vida social e econômica da cidade-estado. Havia ainda 2 reis, os diarcas, fazendo com que Esparta se organizasse politicamente em uma diarquia. Estes 2 reis eram controlados pelos gerontes. Durante as guerras, parece que os caras são dos reis amigos, controlava uma parte do exército que lutava com os inimigos externos, enquanto o outro controlava a parte do exército que se mantinha em Esparta para manter a ordem social. Essa ordem interna se fazia necessária para manter o domínio sobre os ilotas.
Por ser uma sociedade militarizada, ou seja, uma sociedade organizada da mesma forma que um exército, todos os homens espartanos deviam ser educados desde a infância. Para formar esses homens, houve um grande investimento em educação desde a tenra infância. Para isso, havia uma seleção de pessoas desde o nascimento, pois os bebês que nasciam com alguma má formação eram sacrificados, pois não serviriam para o combate. A educação militar se dava a partir dos 7 anos de idade, em duras condições, afastados da família e muitas vezes isolados em campos e matas. O treinamento tinha uma dura disciplina, pois as crianças e adolescentes não podiam contestar as ordens dos superiores e deveriam aceitar tem que as contestar o quê? condições de vida. Esse treinamento Aí brincadeira de criança é comer bosta seca pra não melar os dentes. Tem que nada não, rapaz. É como do que eu der. É foda de menino. Menino, Pensou, rapaz. Vitor? Menino é aqui, ó. Tá bom, painho, desculpa. Ah, pensou? Da partir de uma idade, amanhã joga a gente no mundo pra voltar mais velho? Que loucura. Ia ser homem, né? ocorria até aos 21 anos, quando se tornavam hoplitas, Caralho, até soldados os 20? prontos a defender Esparta. Trabalhar, né? Aos 30 anos, o espartano poderia se casar, mas somente depois dos 60 tinha direito a se tornar um membro da Gerúsia. Mas quem vivia até os 60 Se aí? dedicavam principalmente Todo à mundo, vida Vitor. doméstica, aos trabalhos de casa, como cuidar da alimentação da família, sendo obrigadas a terem filhos e Os caras só cuidar da treinavam, saúde Vitor. deles, até que fossem Treinava e entregues ao fazia o grito, exército. né? As Pagava atividades boleto, sociais tinham limites, Tinha McDonald's, tinha aparecendo nada. em público apenas em algumas ocasiões e exercendo funções políticas em raros momentos, mas cuidando das propriedades quando os maridos estavam fora, nas tarefas militares. Aí eu não mexia, não. Realizavam exercícios Aí físicos dá e pra brigar, esportes não, para manter Cê é um louco? corpo Aí é só preparado amigo para meu, ter né? filhos. Contra o Para Leônidas? que estes Ele tá se maluco. tornassem fortes soldados. Blade Runner. Estruturada nessa forma militar, a sociedade espartana era fechada e não conheceu muitas alterações ao longo de sua história, permanecendo comandada por uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos, no caso de Esparta, governo dos proprietários de terras. Ao contrário dos cidadãos atenienses, que desenvolveram um limitado sistema democrático. No território grego, as guerras eram comuns e aconteciam periodicamente. Em Esparta, o treinamento militar foi o que formou a base da sociedade. Inserido nesse contexto, surgiu uma figura que hoje quase todos conhecemos: Leônidas, o filho Kuro, do leão. manda no meu Um PV. rei guerreiro que fez o seu nome ecoar por todos os cantos do mundo até os dias de hoje, Negócio muito pela doido, sua doutor. bravura que apresentou na Batalha das Termópilas, junto com Aí, ó. seus É 300 homem. espartanos. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, hora, senta o tranquilo. dedo no like, O inscreva-se. cara ia de Só peito os aberto pra amigos. guerra, Vitor. Acabou, velho. Já os caras iam ser minu.